Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Sou o Professor Cleber Paixão, você já me conhece de longa data, é, sou bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz 6 pós-graduações, terminei mais uma, já são 7 pós-graduações na área de Filosofia da Religião, Ciência da Religião, Teologia Sistemática, Teologia Histórica. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. E fiz o meu mestrado em Ciência da Religião. Então, teologia, filosofia, ciência da religião, antropologia é minha praia, minha área. Eu gosto desse, como dizia o meu velho pai, esse balaio de gato. Então, você já me conhece e hoje esse vídeo ele é comemorativo. É, toda a honra e toda a glória esteja dada a Deus. Chegamos a 4.000 seguidores. Isso é motivo de comemorar. Nós pensávamos que ia chegar no final do ano, chegamos agora. Então, se você gosta dos conteúdos aqui desse canal, curte ele, compartilha, se inscreva no canal, seja membro do canal, deixe seu comentário positivo. Muita gente fala assim, você apaga alguns comentários. Tá me ofendendo, irmão? Eu vou apagar o comentário que tá me ofendendo. Mas comentários positivos, comentários de esperança, comentários cristãos, cheio de alegria, de vida, esses a gente deixa e comemora. Inclusive, vou fazer um vídeo só de alguns comentários que eu achei muito top os comentários. E então, esse vídeo aqui é de comemoração, né? Então, palmas para todos nós, né? E glória seja dada somente a Deus. Hoje eu vou fazer um vídeo é, em complemento aos outros, né? Muitas das vezes a gente vê na internet e eu vejo as pessoas, cada um dando sua opinião. Eu vou falar, já falei em algumas aulas, vou falar aqui novamente. Os antigos gregos, eles faziam uma distinção entre aletheia, a palavra aletheia quer dizer verdade, a verdade. Ou verdade revelada, ou verdade desnudada. Aquilo que está diante de você. Você vê um copo, olha para um copo, olha, está aqui um copo. Olha para um copo, eu vejo um copo. Né? Não estou vendo outra coisa. É um copo. A relação do objeto com a minha mente, com o meu intelecto, é objetiva. Eu vejo um copo, olho um copo. Na minha mente aparece a imagem de um copo. Então, nesse sentido, a gente pode pensar o seguinte: existe a aletheia e existe, meus irmãos, a doxa. Doxa é opinião, mera opinião. Todo mundo tem a sua, todo mundo tem a sua opinião. Se o time do São Paulo é bom, se o time do São Paulo é ruim, o time do Corinthians é bom, o time do Corinthians é ruim. Todo mundo tem sua opinião. Que a igreja X é ruim, outra é boa, outra é maravilhosa. Cada um tem sua opinião. O bolo tava salgado, o bolo tava doce. Mera opinião. Todo mundo tem a sua. E num país democrático, todos têm o direito de dizê-las. Isso que é importante. Existe também a endoxa, que é a opinião mais avalizada, mais sistematizada, pensada. Tanto a doxa como a endoxa, elas têm um processo de se aproximar da letéia, porque ela não é a verdade, mas ela quer se aproximar da verdade o mais possível, o mais próximo possível, né? Para ser detentora dessa verdade, desse conhecimento epistêmico, para ter o conhecimento, para ter a episteme, né? O conhecimento. Então, nesse sentido, eu quero que você entenda nessa aula que vai termos que ninguém é detentor da verdade, mas nós queremos se aproximar da verdade. Então, não tem seu direito, sua opinião. Só que tem opiniões que são mais técnicas, mais avalizadas, mais sistematizadas e tentando se aproximar da letéia, da verdade, trabalhando com uma certa honestidade intelectual, uma humildade epistêmica, como eu falei lá no meu outro vídeo, reconhecendo que não sabemos tudo, não sabemos mensurar tudo o que uma igreja ela é, né? Porque para você analisar uma igreja dentro do seu escopo, você tem que olhar a documentação dela, o histórico dela, como que ela surgiu, quem era o líder, como que funcionou, quais os requisitos, qual a sua cosmovisão, o jeito de olhar a realidade. Olhamos tudo isso. Só que as pessoas hoje no imediatismo, no ineditismo da internet,
As pessoas querem respostas prontas, respostas acabadas. E sempre vai aparecer um guru dizendo que tem uma resposta maravilhosa para todo determinado assunto. Sempre vai aparecer um guru que nunca estudou nada, nunca falou nada, dizendo: eu sei a resposta. Essa é a resposta. Fulano é seita, fulano é herege. Outra coisa, a palavra seita, ela foi banalizada. E a palavra também heresia, que vem da mesma raiz, também foi banalizada. E a gente está perdendo essa noção. Perdemos essa noção. Então, hoje, vamos dar um início. Próximo aula também vou falar sobre seita. Algumas características que ela tem, de imposição, as questões sociológicas dela. Mas hoje vamos trabalhar questões teológicas. Já trabalhamos na área da ciência da religião, falamos da limitação epistêmica, falamos do sagrado, falamos da hierofania, da manifestação do sagrado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre tudo isso. E fazer usando alguns métodos. O método de comparação de religião, chamado religião comparada. Um método não é tão antigo, é novo, uma abordagem nova de comparar religião com religião, década de 80 para cá. Então, a gente precisa olhar tudo isso e tentar entender tudo isso, e tentar compreender tudo isso. Como que tudo isso funciona, como tudo isso se dá teologicamente. Hoje não vamos trabalhar muito na ciência da religião, vamos trabalhar na teologia, tá bom? Fazendo um olhar minucioso teológico, mas honesto, sem maldade, sem desonestidade intelectual. Tá bom? Vamos lá. Acompanhe comigo. Bem-vindos ao nosso estudo sobre novos movimentos religiosos e doutrinas cristãs não bíblicas. Nosso objetivo é desenvolver um discernimento bíblico sólido sobre as diferenças doutrinárias, sempre com respeito e clareza teológica. Objetivo da aula. Qual é o objetivo dessa aula nossa aqui? Compreender a classificação dos NMR, identificar como os diferentes movimentos são categorizados teologicamente. Como que cada movimento tem sua categoria teológica. Reconhecer origens das seitas. Explorar as principais raízes históricas desses grupos. Identificar os 4 movimentos doutrinários. Entender os padrões de adição, subtração, multiplicação e divisão. Pegamos termos da matemática e aplicamos de forma metódica em questões teológicas. Nós vamos desenvolver um discernimento bíblico, avaliar doutrinas à luz das escrituras com base teológica sólida. O que é uma seita? Olha, é importante a gente pensar. São grupos religiosos que se afastam da ortodoxia bíblica em pontos essenciais da fé. Grupos religiosos que se afastam da ortodoxia bíblica em pontos essenciais da fé. A seita, ela se afasta da ortodoxia cristã. Uma coisa importante que as pessoas brigam comigo na internet. Me xingam, me perseguem, falam palavrão, mandam mensagens estranhas no WhatsApp, outras pessoas mandam mensagens estranhas no direct do Instagram, me perseguindo, falando, outros fazendo meme, né? Eu tive que fazer uma aula sobre lacuna, que eu usei o termo lacuna, que as pessoas não entenderam o termo, eu tive que dar uma aula sobre o termo. Então, as pessoas me xingam na internet. Mas eu não estou defendendo uma placa, eu sou um teólogo cristão. E como um teólogo cristão, eu defendo a ortodoxia cristã. As pessoas falam assim, mas ele concordou com tudo. Eu não concordei com tudo, eu concordei com os fatos. Eu não concordei com o amado, querido nosso irmão Felipe no que ele diz que é uma seita. Para ele é uma seita, respeito a opinião dele. Ele não começou agora o seminário, está começando teologia agora. Para quem aqui sabe, camarada que já está gasto já na teologia, já há um bom tempo, a gente respeita a opinião dela. Por isso que eu falei, é mera opinião, eu respeito. Mas para nós que nós estamos mais antenados nas questões teológicas, eu discordo. Mas o fato que ele apresentou, eu não poderia dizer que é mentira. Contra fatos, não há argumento. Ele apresentou um fato, você não pode discordar dele.
Os fatos sociológicos que ele apresentou são fatos sociológicos que você não pode rejeitar. Mas é fácil de corrigir. É possível corrigir. Existem documentos atuais que vão contra aqueles documentos antigos. Então a gente toma cuidado. Quem sabe nos próximos vídeos eu apresento alguns desses documentos. Então eu não estou defendendo uma placa. Eu não estou defendendo uma instituição. Eu não ganho nada com isso. Eu defendo a ortodoxia cristã. Eu defendo a reta doutrina. O evangelho de Jesus, aquele que revelado nas Sagradas Escrituras. Então, os grupos religiosos que se afastam da ortodoxia bíblica, o que a reta doutrina é revelada na palavra de Deus, eles se afastam dela. E aí que você tem que ver, será que a minha igreja que eu pertenço se afasta claramente, objetivamente, da ortodoxia cristã? Você tem que pensar e perguntar isso para você. Por isso que você tem que ser honesto intelectualmente. Esses grupos rejeitam ou distorcem doutrinas fundamentais do cristianismo histórico. Eles rejeitam claramente nos seus documentos e distorcem essas doutrinas. Eles rejeitam. Os documentos deles são claros na rejeição de grandes verdades do cristianismo. Não é que eles aceitam mais ou menos, eles não entendem, não. Eles rejeitam claramente e objetivamente. Ao meu parecer, não vejo isso, tecnicamente, não vejo isso exposto na igreja a qual nós frequentamos. Eu não vejo. Ah, mas fulano vê. Respeito sua opinião, mas eu não vejo. Geralmente apresentam uma autoridade paralela ou superior à escritura. Na igreja que frequentamos, nós não vemos essa autoridade máxima acima de qualquer coisa. Nós não falamos nem disso do presidente qual da nossa instituição. Nós respeitamos ele como nosso irmão, mas é o nosso irmão na fé. O nosso irmão que amamos em Jesus Cristo. E que é passível de errar. Ele não é infalível, ele não é inerrante. Ele é passível de errar. Ah, ele falou do terreno. Sim, falou. Mas ele é passível de errar. Ele pode errar em algum momento, porque ele não é inerrante. Inerrante é a Sagrada Escritura. Autoritativa é a Sagrada Escritura. Ele pode errar. Não devia, mas pode acontecer. E aí uma certa empatia seria bom. Se coloca no lugar de uma pessoa que nunca estudou teologia. Se coloca no lugar de uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia de forma exegética. Você não acha que é exigir muito dele? Você não acha que é muito exigir? Mais de 100 anos não estudando a Bíblia. Hoje nós queremos exigir dela que ela esteja craque na teologia. Eu acho uma certa desonestidade nessas horas. Quase 100 anos, nunca ninguém estudou teologia. Hoje, depois da pandemia, as pessoas estão exigindo. Não, tem que vir com um discurso altamente acadêmico. Eu não concordo com isso. Eles não são obrigados, principalmente a geração mais antiga, os idosos. Eles não são obrigados a trazer um conhecimento bíblico-teológico profundo em seus púlpitos. Não tem essa obrigação. Mas os novos cooperadores jovens, sim, eles têm essa obrigação. Eles são obrigados a trazer uma nova mensagem, mais consistente, mais bíblica, mas sem perder o fogo pentecostal. Porque o dia que ela deixar de ser pentecostal, ela se tornou uma igreja tradicional. Aí você perde a sua identidade. Que esse é o meu medo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você não precisa perder o fogo pentecostal, mas você tem que trazer uma palavra mais consistente, mais evangélica, mais cristocêntrica, exegética, profunda, hermenêutica para o povo que está te ouvindo. Frequentemente reinterpretam conceitos centrais, como a natureza de Deus, a pessoa de Cristo, a salvação e a vida após a morte. Em alguns pontos aqui serei honesto, realmente falhamos e precisamos corrigir urgentemente. E nós vamos falar sobre isso. Nossa abordagem, analisamos doutrinas, não pessoas. Quando nós estamos analisando tudo isso aqui, nós estamos analisando doutrinas, não pessoas. As pessoas nós amamos, as doutrinas nós podemos se deparar com ela e fazer um parecer, um julgamento, uma emissão de juízo. Se na ciência da religião eu faço uma epoqué e eu distancio do objeto e não emito um juízo, um parecer, já na teologia eu preciso.
Porque na teologia eu tenho um referencial, um novo método, que é o referencial. Primeiro, a palavra de Deus acima de todas as coisas. É o sola escritura. Mas, ainda que de forma secundária, nós temos a tradição cristã. 2000 anos de legado, de rastro de doutrina. É a igreja cristã ao longo do tempo, lendo aqueles textos bíblicos e dando sua interpretação. Nós levamos isso em conta. O que os pais da igreja falaram, os que os medievais falaram, o que os reformados falaram. Tudo isso é colocado em baila. Então, nosso objetivo não é atacar pessoas. O nosso objetivo aqui é analisar, né, a doutrina com respeito e precisão. O objetivo é discernimento bíblico, não julgamento de pessoas. Nós estamos querendo buscar aqui discernimento. Um pouco mais acurado, não só o achismo da internet, o oba-oba da internet. Todo mundo na internet tem uma opinião para dar. Esse é o oba-oba da internet. Reconhecemos que muitos seguidores de seitas são sinceros em sua busca espiritual, mas foram desviados por ensinamentos problemáticos. Eu tenho amigos que são da Testemunha de Jeová, gosto muito deles. Mas posso dizer para eles que são meus irmãos? Não, porque eles negam verdades essenciais do cristianismo. Eles negam verdades essenciais do cristianismo. A análise teológica que deve nos preparar para o diálogo respeitoso e para a apologética eficaz. Uma apologética que é a apologia, que é a defesa da fé, ela tem que ser eficaz ao momento que eu seja respeitoso. Respeitoso com as outras denominações, outras religiões, outras cosmovisões. Eu sinto que eu preciso dar uma aula aqui de cosmovisão. Logo, logo eu vou fazer isso aqui no grupo. Aqui no meu canal. Se você se interessar, deixa aqui o seu comentário. Se você gostaria de uma aula de cosmovisão. Tem essa matéria no meu curso de teologia. Quem se interessar é só me chamar no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? Pois bem. Seitas pseudo-cristãs. Né? São seitas pseudo-cristãs. Parece que são cristãs, mas não são cristãos. Parecem que são, mas não são. As Testemunhas de Jeová que todos conhecem, falo aqui com muito respeito a todas elas, tá bom? Como cientista da religião, eu devo ter um respeito muito grande todas as religiões do mundo. Como cientista da religião, estudioso da religião, eu deixo aqui o meu respeito. Mas eu preciso analisar teologicamente elas. Vamos lá? Testemunha de Jeová. Elas negam a trindade e a divindade plena de Cristo. Trindade, para quem não sabe, é um termo técnico para descrever essa vida de Deus. A vida de Deus. Nós acreditamos, o cristão ortodoxo acredita num único Deus, vivo e verdadeiro, mas a vida desse único Deus é uma vida de relação, de Pai, Filho e Espírito Santo. E o termo que se utilizou desde Tertuliano é trinitas, é trindade. Esses dias uma pessoa escreveu no meu comentário no meu canal: irmão Kleber, eu não encontrei trindade na Bíblia. Não vai encontrar, é um termo técnico que foi cunhado por Tertuliano. Você não vai encontrar esse termo na Bíblia. Mas a doutrina, a revelação dessa doutrina está lá na Bíblia. Olha que interessante. Então, a Testemunha de Jeová, elas negam que Deus é uma trindade. Eles falam que é um Deus solidão. E é tão incoerente que a Bíblia fala que Deus é amor. E se é amor, não, Deus não pode ser solidão. Porque para amar precisa de uma segunda pessoa para ser amado. Mas na mente deles achava que Deus é pura solidão na eternidade. Teve um momento que Deus não era amor. Porque se Deus nunca teve um filho, então Deus nunca foi amor. O Deus da Testemunha de Jeová não é amor, não é amoroso. Então eles negam a trindade e negam a divindade plena de Cristo. Cristo é uma criatura mais elevada, que é uma heresia ariana. O arianismo é uma heresia do século III, século IV, que foi muito forte, muito poderosa nesse período. Mas a ortodoxia cristã combateu e quase perdeu a batalha, tá, gente? Quase perdeu a batalha. Eu acho que eu pretendo fazer um curso de história da igreja, história do dogma, aqui no meu canal. Eu acho que vai ser bem produtivo pra gente. E para nós entendermos essas discussões. Negam a trindade e a divindade de Cristo, plena de Cristo. Para eles é uma criatura,
mais elevada. Só que o problema, criatura não salva a criatura. Uma criatura não pode salvar outra criatura. Só Deus pode salvar a criatura. Então negam a salvação por tabela. Quando você nega uma verdade, você erra numa outra verdade por tabela. Não tem jeito. Por isso que a teologia ela é cuidadosa nos termos, cuidadosa no jeito de olhar. Não é simplesmente oba-oba da internet, cada um dando sua opinião. Eu acho que é seita, eu acho que não é seita. Então isso é muito complicado. Isso tudo que você encontra na Testemunha de Jeová não é só no discurso popular do povo, não é na sua crendice popular, não é no seu discurso do dia a dia, do porta em porta, é nos documentos, é na torre de vigília. Eu quando solteiro, eu peguei muitas revistas da torre de vigília, da Testemunha de Jeová, e li todas. Li a maioria. Li todas, irmão. Todas que você imaginasse. E, lógico, discordei de todas. Mas eu li. E posso dizer para você, os documentos dela afirmam de forma veemente. Eles não acreditam que Deus é uma trindade. E eles rejeitam a doutrina cristã da trindade como algo pagão. Isso que é importante. Eles afirmam algo, uma heresia, mas falam que quem é pagão e é herege é os cristãos. Então, você vê isso, você consegue enxergar isso na congregação, um documento claro e objetivo, negando a doutrina da Trindade e de Cristo, claramente, objetivamente, no documento, todos os documentos. Não vejo isso. Não vejo isso nos pontos de doutrina e nem nos tópicos. Os tópicos são ambíguos, não sei quem é que escreve lá, realmente tem hora que falha e precisa ser corrigido. Por que, Kleber, você faz isso? Porque, para pensar, gente, tem um pouco de empatia. A maioria dessas pessoas nunca tiveram acesso à teologia. Eles nunca souberam o que era teologia. Então agora, pela a pressão psicológica que é dada nas redes sociais, eles não têm muito acesso. Então vão escrevendo qualquer coisa sem saber e vão acabar errando mesmo. Então, por isso que eu perdoo. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Precisa suportar mais os nossos irmãos também. Eles são passivos de erros porque nunca tiveram acesso a esse conhecimento. É igual uma criança, quando você está alfabetizando uma criança. Você está ensinando ela, mas daqui a pouco você vê que pede para ela ir na lousa e escrever algo. Ela escreve errado. Mas você que está ensinando ela, então você tem que ter paciência. Ela errou hoje, mas amanhã ela vai acertar. Tá bom? Então, consideram Jesus como primeira criação de Deus e não como Deus encarnado. Eles rejeitam a encarnação do Verbo. Rejeitam o conceito de inferno e da imortalidade da alma. Então, eles rejeitam esses conceitos. Você vê isso claramente nos documentos da congregação, essa rejeição clara e objetiva? Não vejo. Proíbe transfusões de sangue e celebração como aniversários e Natal. O Natal, sim. O Natal já vemos na congregação, ela rejeitando o Natal. Por quê? Porque nunca teve acesso à teologia. Se ela tivesse acesso à teologia, não falaria tanta bobeira sobre o Natal. Agora, o aniversário, todo mundo comemora, celebra os aniversários. E transfusão de sangue também para o povo da congregação é super normal. Mas o Natal precisa ser corrigido também, porque, felizmente, a concepção do Natal, eles são muito equivocados. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o Natal, é uma live. Dá uma olhada lá que está muito boa. Agora o adventismo do sétimo dia. Nós temos ênfase legalista no guarda do sábado. A congregação não guarda o sábado. Mas eles guardam o sábado. Ou seja, eles voltam à lei. Eles querem voltar à lei. Né? Eles querem, sendo que Jesus é o nosso sábado. Né? Ele é o nosso descanso. Eles têm a Ellen White como autoridade profética. Esses dias um irmão de ministério falou que leu o livro da Ellen White e gostou. Não, irmão, Ellen White não pode ler o livro da Ellen White. Tá? Eu até falei no meu outro vídeo, não pode, tá errado. Não pode ler o livro da Ellen White para depois querer pregar. Você vai pregar heresia na igreja, pelo amor de Deus. Ellen White era uma mulher, a profetisa da igreja adventista do sétimo dia, que profetizou e errou várias coisas. E os livros dela, a concepção teológica dela, é um livro paralelo à Bíblia no adventismo.
Eles têm ela como também uma autoridade inerrante, como uma autoridade inspirada, que ela tem inspiração profética. Elas dizem que Ellen White é o espírito de profecia, sendo que a Bíblia diz que Jesus é o espírito de profecia, né? Então, eles têm a Ellen White. Nós não temos um líder ou uma líder, ou uma mulher ou um homem que se configura como algo santo, inerrante, inspirado no nosso meio. Nós não temos. Doutrina do sono da alma após a morte até a ressurreição. Esse erro nós temos. É um erro que nós devemos corrigir. Essa concepção do sono da alma não é tão grave assim, porque são questões secundárias da teologia, mas é um erro que tem que corrigir. É uma lacuna que nós precisamos ser, ela precisa ser sanada. Mais uma vez, se coloca no lugar, é um povo que nunca estudou teologia, por isso que tem uma concepção equivocada. ênfase nas leis dietéticas das dietas do Antigo Testamento, que podia comer ou que não podia comer. O Adventista do Sétimo Dia pensa muito sobre isso. Aliás, se eu não me engano, até o café para eles é ruim, não deve tomar. Crenças no juízo investigativo iniciado em 1844. Ou seja, eles negam a eficácia do sacrifício vicário substitutivo na cruz do Calvário. E insere essa ideia do juízo investigativo iniciado em 1844. Totalmente equivocado. É um erro que nós devemos rejeitar. Os Mormons, livro de Mormons, como revelação adicional. Eu já li o livro dos Mormons. E para os Mormons, o livro dos Mormons é um paralelo à Bíblia. É um livro paralelo à Bíblia. Eu já li ele inteiro, o livro dos Mormons. E, infelizmente, cheio de equívocos teológicos, péssima interpretação da Bíblia. Mas o livro dos Mormons está aí. Nós temos, a congregação tem um livro igual do livro dos Mormons, paralelo à Bíblia, ou uma profetisa, Ellen White, paralelo à Bíblia? Nós não temos. Doutrina progressiva de deificação humana. Esse conceito também nós não abordamos. Acreditam em múltiplos deuses e que Deus já foi um homem. Prática histórica de batismo. Aliás, teve uma doutrina circulando na congregação tempos atrás, que tem que ser rejeitada também. Acho que é 7 partes, alguma coisa assim. E que dizia que os homens eram anjos e lá no céu. E aí vieram para cá e aí depois vão voltar para o céu como anjos. Isso é um equívoco, não tem base bíblica para isso. Uma doutrina que tem que ser rejeitada, uma heresia inventada que tem bem traços de espiritismo, de Allan Kardec, com questões de reencarnação e tudo mais. Isso deve ser rejeitado no nosso meio. Então você percebe, por causa de um referencial, nós não temos um referencial de uma confissão de fé, essas doutrinas equivocadas acabam adentrando no nosso meio. Práticas históricas de batismo pelos mortos e casamentos celestiais, que é um equívoco que não tem base bíblica. E Joseph Smith como profeta restaurador da verdadeira igreja. Ele é o verdadeiro profeta. No Adventismo é o Ellen White, no Mormons, Joseph Smith. Então, temos que tomar cuidado. Nós temos na congregação um líder, um profeta maior, que está comandando tudo, que está direcionando tudo? Nós não temos. Gente, qualquer pessoa que se apresentar tentando se colocar no lugar de Jesus e de Deus, tem que ser rejeitado. Rejeitado. E Deus me livre, Deus me guarde, Deus me proteja de querer se colocar no lugar do Cristo. Ninguém se coloca no lugar do Cristo. Ele é o evangelho vivo e verdadeiro. Ele é a mensagem encarnada de Deus na terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de heresia que aparece no nosso meio. Esses líderes que querem levar as multidões ao erro. Nós devemos tomar cuidado. Nós não somos representantes da instituição. Somos nós, os cristãos. Todo cristão é representante da ortodoxia cristã, da reta doutrina. Unicistas, pentecostais unidos, negam a trindade, afirmam... É um movimento atual, mas com heresias antigas, tá, gente? É um movimento atual,
e até no nosso meio, infelizmente, tem alguns unicistas que eu conheço, eles negam a doutrina da Trindade. Eles falam que a doutrina da Trindade é pagã. E eles afirmam o modalismo, que é uma heresia do século III ali, que diz que Deus se revela em três modos. Uma hora ele se revela como Pai, outra hora ele se revela como Filho e outra hora se revela como Espírito Santo. Então isso é um modalismo, uma heresia rejeitada pela igreja. E os unicistas, eles aceitam essa doutrina. Para eles, Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo em diferentes modos. E um dia eu debati com um unicista, tá aqui no meu canal, eu falei, é esquizofrênico a crença sua. Porque Jesus dizia, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em outra passagem diz, Pai, se possível for, passa de mim o cálice. Com quem Jesus? Se Jesus é o Pai, com quem ele está falando? Ele é doido? Tá esquizofrênico? Porque está falando com alguém que não existe? Porque se ele é o Pai, ele está falando com ele mesmo? É um monólogo? Então, assim, infelizmente, esse é o erro dos unicistas. E infelizmente no nosso meio. Como que se corrige isso, professor Kleber? Com uma boa confissão de fé, e essa confissão de fé sendo ensinada pedagogicamente nas igrejas, até as pessoas hereges, os unicistas, se converterem ao verdadeiro evangelho. É essa que é a verdade. Tá bom? Vamos lá. ênfase no batismo exclusivamente em nome de Jesus. Esse é o perigo aqui. Como eles são unicistas, o batismo para eles é exclusivo em Jesus, em nome de Jesus. Porque eles não têm a trindade. Eles não creem na trindade, então o batismo deles não é trinitário. E ali, quando teve no tópico, alguém foi desenvolver a ideia do batismo na CCB, eu até entendo, eu vou me colocar no lugar dele, eu entendo o que ele quis dizer, mas ele foi equivocado na hora de escrever. E aí deu a entender uma certa heresia de nestoriana, infelizmente. Mas não tá claro ali, ó, eu sou nestoriano, nós acreditamos nisso. Não tem nada objetivo. Nada objetivo ali. De forma explícita, dizendo, negando a divindade de Jesus. É isso que a gente precisa pensar. Porque pensa, a princípio, o referencial da CCB é os 12 pontos de doutrina. Que o primeiro ponto, o segundo ponto tá meio equivocado, mas a gente ainda dá para corrigir. Então, se eles são os referenciais, outros equívocos escritos é só corrigir no site e postar lá. É importante fazermos isso. Temos uma humildade intelectual, reconhecer essas lacunas, reconhecer esses problemas. Eu vi alguém na internet falando assim, lacunas não, heresia. Aí dá vontade de perguntar para a pessoa, com qual critério você identifica que é heresia? O que é heresia para você? As pessoas não sabem definir, porque só vivem na base da opinião. É mera opinião, docs, mera opinião, todo mundo tem a sua. E muitas das vezes é mais da empolgação. Fala por osmose, virou robô, né? Então, assim, infelizmente, isso muito acontece. Frequente legalismo em questões de vestimenta e aparência. Isso tinha muito na CCB. Hoje em dia, graças a Deus, deu uma maneirada. Hoje em dia as irmãs se maqueiam, cortam o cabelo, se vestem melhor, sabe? Então, assim, tem influências na internet mostrando bons vestidos, bolsas, shampoo para o cabelo e assim por diante. Ou seja, as coisas mudaram, sabe? Os usos costumam não estar tão assim ferrenho. Antigamente ninguém ia pra praia, hoje em dia a maioria dos irmãos vão pra praia. Antigamente ninguém jogava bola, hoje em dia todo mundo joga bola com seus filhos, eu mesmo jogo. Essas coisas, graças a Deus, foram melhorando. Porque esses usos e costumes não tinha referencial bíblico para isso. Foram invenções humanas. Mas com o tempo, graças a Deus, Deus iluminou a mente de muita gente. Então, hoje, bater na tecla dos usos e costumes é um anacronismo. É um anacronismo. Porque tá pegando coisas do passado e falando que são hoje. E isso que eu vejo na internet. Muita gente critica a CCB a partir do que ele vê na internet. A pessoa começa a falar coisas que ele não conhece, porque ele não está lá mais, não está dentro lá da igreja. Entendeu? O servo de Deus, Felipe, gente boa, gosto dele. Ele passou 30 anos lá. Eu também.
Então, assim, eu e ele no mesmo patamar. Então, não somos nenhuma criança CBI. Então, ele sabe o que acontece lá, que nem tudo era ruim assim também. E pintar como se fosse um inferno lá dentro. Você foi torturado, massacrado, humilhado. Eu acho desonestidade intelectual. Ele não foi tratado em nenhum momento bem. O pai dele é ancião e tudo mais. Eu tenho certeza que ele foi tratado bem por muitos irmãos, muitos o amavam, gostavam dele. Assim como eu, muita gente me amava e me ama até o dia de hoje. Tem gente que não gosta, mas a gente entende. Muita gente me ama. Muitos irmãos de ministério gostam de mim. Muito, sabe? Muita gente gosta de mim. E a gente tem que entender. Eu vou falar mal da igreja porque falar que toda a igreja me odeia. Não. Tem muitos irmãos que me amam em Cristo Jesus. E eu glorifico a Deus por isso. Então a gente precisa melhorar sobre tudo isso, né, meus irmãos? Melhorar, tá bom? Vamos lá. Doutrinas que a salvação depende do batismo na água e do dom da língua. Isso aqui é um problema. De vez em quando dá a entender isso no nosso meio. Tem que tomar cuidado. Doutrinas que a salvação depende do batismo na água. Não, a salvação não depende do batismo na água. A Bíblia vai dizer: vós sois salvos mediante a graça, pela fé, mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos salvos mediante a fé, somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus que dá esse dom, a graça e a fé. É um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Tá bom? Então eu não vejo isso. Aliás, perdão, tem de vez em quando vemos isso. E tem que ser esclarecido isso em documentos oficiais, que o batismo é um rito de iniciação. Um rito de iniciação. E por ser um rito de iniciação, ele não pode, de maneira nenhuma, ser identificado como o meio de salvação. O meio de salvação é a cruz, é o sangue de Cristo e sua ressurreição. Tá bom? Seitas de origem oriental. Temos o Hare Krishna, que é um movimento hindu Vaiahanavista, ocidentalizado. Por que ocidentalizado, professor? Ocidentalizado porque foi absorvido pela cultura ocidental. É um movimento hindu, mas foi absorvido pela cultura ocidental. Você anda na Europa, em países da Europa, você vai ver um monte de Hare Krishna. Temos o Seishonoe, que é um sincretismo. É uma mistura de religião, sincretismo, de budismo, cristianismo e shintoísmo. Temos essas misturas e eles erram em muitas coisas. Elementos comuns, né? E temos a Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon, mistura cristianismo e elementos orientais. E elementos comuns deles, reencarnação, você vai encontrar em todas essas religiões de origem oriental. Reencarnação, karma, princípios cíclicos, achando que a vida é um eterno retorno, uma vida cíclica. Morte, vida, depois morte, vida, é uma vida cíclica. E sincretismo religioso, mistura com outras religiões. Todas elas você vai encontrar isso um pouco, infelizmente. Características que nós precisamos identificar usando as fórmulas da matemática. E aqui nós vamos adentrar e analisar uma por uma. Tá bom? Vamos lá. Seitas frequentemente adicionam, ou seja, faz uma adicionam elementos à fé cristã original, criando uma mistura sincrética que distorce a verdade bíblica. Isso que é importante a gente pensar. Acrescentam novas escrituras além da Bíblia, como livros sagrados complementares. Então, os mormons, eles têm o livro de Mormons e as doutrinas de convênio. A Cientologia tem escritos de L. Ron Hubbard e o movimento raeliano tem as mensagens de Elohim. São livros extras que dão respaldo à sua religião. Eu vejo isso na congregação de forma clara e objetiva
Não vejo nenhum livro paralelo. Nós só temos a Bíblia como a única regra de fé e conduta. O único erro é o contém. Tem que tirar o contém porque o contém está equivocado. Nós temos autoridades extrabíblicas. Elevam profetas modernos ou líderes ao nível apostólico, cuja interpretação se cuja interpretação se torna infalível. Testemunha de Jeová tem um corpo governante. Os adventistas têm Ellen White como líder. O monismo tem o Sun Myung Moon. Né? Então, assim, o outro tem o Joseph Smith. Então, todos eles têm um líder em autoridade como se fosse apostólica. Em autoridade apostólica. E que eles tudo que eles falaram ou falam são verdades irrefutáveis. São verdades inegociáveis. A pergunta que não quer calar, você consegue visualizar isso de forma clara e objetiva? Um líder, ou mesmo o Franciscão, nem o Franciscão chega a esse nível. O fundador da CCB não chega a esse nível. Em nenhum momento ninguém idolatra o Franciscão como um líder máximo, em que tudo que ele falou era uma verdade absoluta. E que ele era um segundo apóstolo, que ele é um mensageiro. Ele só experimentou a experiência pentecostal a partir do movimento da Rua Azusa e trouxe aqui para o Brasil, como também levou para a Argentina e assim por diante. Mas, gente, não vejo na congregação um líder desse porte. E se ele aparecer, tem que ser rejeitado. Né? Tem que ser rejeitado. Novas interpretações. Reivindicam revelações exclusivas sobre textos bíblicos, frequentemente descontextualizando passagens. Nós temos reinterpretação de profecias para justificar doutrinas exclusivas. Afirmações de conhecimento secreto, disponível apenas para iniciados, e o uso de traduções modificadas para apoiar crenças específicas. Igual a tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová. Nós não temos isso. Nós não temos uma tradução, usamos só a Bíblia. Tem uma afirmação do conhecimento secreto, como se fosse uma gnose, um gnóstico. Só um grupo especial tem esse conhecimento secreto. Não vejo isso também na congregação, sinceramente não vejo. Tem gente que vai ver, eu não vejo, sinceramente não vejo esse conhecimento secreto, essa gnose. E reinterpretação de profecias, também não vejo. O que eu vejo é uma falta de exegese de texto bíblico dos pregadores. E aí a gente tem que ser cuidadoso. Eles tiveram acesso à teologia? Eles tiveram acesso à pesquisa bíblica? Eles tiveram acesso a um seminário? Não. Então, exigir deles um comportamento teológico aprofundado, específico, exegético, é desonestidade intelectual. É muita maldade, gente. Exigir isso deles. Agora, quando uma pessoa tem e busca, aí você pode ter uma exigência. Vou dar um exemplo. Tem um irmão, se eu não me engano, Jardim dos Ipês, todos estão falando, mas muita gente está falando para mim, mandaram uma pregação dele para mim, uma pregação bíblica. Uma pregação bíblica, uma pregação teológica. É um irmão que prega o evangelho. É uma igreja que eu indicaria para alguém ir. Em vez de ir para a Universal, eu indicaria para ir. Vai lá no Jardim dos Ipês. Congrega lá. Então, tem outros irmãos em outros estados também pregando o verdadeiro evangelho. Então a gente precisa aceitar isso. Que as coisas estão andando, que as coisas estão caminhando a passos de formiga, mas estão. Só que as pessoas da internet querem pressa. E pressa na religião não existe. Não existe pressa na religião. Pressa só existe no mundo secular da internet. Religião não se trabalha com pressa. É igual as pessoas queriam pressa para o Papa morrer. Agora querem pressa para colocar um novo Papa. Não vai ser com pressa. Tem um tempo, tem um rito. Tudo na religião é ritual. Tudo na religião ela tem um processo. Ela tem um drama a ser seguido. As pessoas querem pressa. A congregação, ela também, como uma religião cristã, participando da religião cristã, uma vertente da religião cristã, ainda que ela é um movimento contraditório, ela precisa de tempo
maturação, para ela chegar a uma vida mais adulta cristã. Tá bom? Então, pois bem, vamos lá. Nós temos aqui, vamos lá, perigos doutrinários. Contradiz Apocalipse 22, 18 e 19. Sobre não acrescentar palavra, comprometendo a suficiência da Sagrada Escritura. Eu, a todo aquele que ouve as palavras, a profecia deste livro, testifico, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Na Bíblia, ninguém acrescenta nada. Esse é o perigo doutrinário. Acrescentar algo na Bíblia que a Bíblia não está dizendo. Uma exegese. Fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela não diz, que ela não fala. Então, nós devemos tomar esse cuidado, muito cuidado com isso, tá bom? Essas características é um sinal de alerta fundamental para identificar o movimento que se desviam da ortodoxia cristã, pois a palavra de Deus é completa e suficiente para a fé e prática. Não precisa adicionar nada à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se tiver uma confissão de fé, o que é o referencial para uma igreja, uma confissão de fé, se tiver uma confissão de fé, tem que colocar que a Bíblia é a palavra de Deus. Vou falar novamente o meu recado. Se tiver uma confissão de fé, tem que falar que ela é a palavra de Deus. Tem que tirar o contém. Tem que tirar o contém. Não pode se adicionar nada à Bíblia. A Bíblia já é suficiente. 2. Característica de subtração. A doutrina bíblica afirma Cristo como plenamente Deus e plenamente homem, conforme João 1, versículo 1 ao 14, e Colossenses 2, versículo 9. Seitas frequentemente subtraem elementos essenciais da fé cristã ortodoxa, comprometendo verdades fundamentais. Então, agora vamos trabalhar na subtração, tirar algo da doutrina, tirar algo da ortodoxia. Então, nós temos a negação da divindade de Cristo. Reduzem Jesus a um ser criado ou profeta. Não podemos ter isso em mente. Os testemunhos de Jeová consideram Jesus como um arcanjo, como o arcanjo Miguel ou uma criatura. As Adventistas do sétimo dia diz que é um arcanjo, né? Eu diria para vocês que a Testemunho de Jeová considera ele como uma criatura elevada. O islamismo reconhece Jesus apenas como um profeta, não como Deus. O unitarianismo nega a natureza divina de Jesus. Então essa negação aqui é perigosíssima. Deu a entender lá no último tópico de 2025, quando fala do batismo, que dá a entender que está negando a divindade de Cristo. Eu entendi o que a pessoa quis escrever, só que ele escreveu de forma tão equivocada que ele deu margem para as pessoas acusarem de nestoriano. Eu não diria que foi nestoriano, mas que beira, que estava ali flertando, eu diria que sim. Então tem que ser corrigido, urgentemente. E na confissão de fé, tem que confessar as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Deus encarnado, Jesus é o Deus encarnado. Maria concebe Deus encarnado. Maria não concebe só o homem Jesus, ele concebe o Deus encarnado. E é o Deus encarnado que morre na cruz do Calvário. Esse é o mistério da encarnação e da crucificação. Sem isso não há salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Negação da humanidade plena. Rejeitam que Jesus tenha sido plenamente humano, que é o docetismo. Acredita que Jesus parecia ser humano, que era docetismo, vem de doquem, que quer dizer aparência. Os docetas, eles diziam que Jesus aparentava ser homem, mas não era um homem físico assim mesmo. O gnosticismo falava a mesma coisa, que separava o Cristo espiritual do Jesus físico. Dizia que quem morreu na cruz foi o Jesus espiritual, não o Jesus físico. Porque o corpo é rejeitado pela gnose, pelo gnosticismo. Então essas doutrinas aqui e eu não vejo essas doutrinas claramente explicitadas nos documentos e nos pontos de doutrina da CCB. Não vejo, claramente não vejo. Eu vejo distorções, mas claramente não. Rejeição da Trindade.
negam a coexistência das três pessoas divinas. Tem o modalismo, que acabamos de falar agora há pouco, considera o Pai, o Filho e o Espírito Santo como modos temporários de Deus. Tem o triteísmo, fragmenta a trindade em três deuses separados, acha que a trindade são três deuses e não é isso. O modalismo é três modos de Deus se revelar, também não é isso. A trindade é a crença num único Deus vivo e verdadeiro, cuja vida desse Deus, no íntimo da vida desse Deus, há uma relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Não vejo a congregação rejeitando a trindade, pelo menos no tópico, eu não vejo. No tópico ela confessa. Ela só erra quando coloca o verbo estão ali, que é equivocado. Mas fazer o quê de pessoas que nunca estudaram teologia? E aí a pessoa vai escreve e acaba escrevendo de forma equivocada. Vamos lá. Negação da suficiência da graça. Aqui é um perigo muito grande. Muitos grupos adicionam obras ou rituais como necessários para a salvação, exigência de batismos específicos ou ritos de iniciação, observância de dias sagrados ou regras dietéticas como requisitos salvíficos, que é a negação da suficiência da graça. Salvação é pela graça e ela é suficiente. Aí tem gente que fala assim, ó, não, mas salvação é pela graça, mas ó, você tem que fazer um batismo especial aqui, você tem que fazer um rito aqui de iniciação, igual você tem isso na maçonaria, né, que é um rito de iniciação, vai lá matar um bode lá e tudo mais. Tem essas características, nós vemos isso na congregação, eu não vejo isso. Eu vejo que a ideia, eu acho que o erro que está é ainda a questão das obras. Apesar que alguns pregadores andaram corrigindo, mas a salvação não é pelas obras, é mediante a graça. Houve já algumas correções, tem tópicos dizendo isso, corrigindo que a salvação é só pela graça, não pelas obras. As obras é fruto da salvação. Se você é um homem salvo, você tem obras de salvo. Já tem tópicos mensurando isso. Então, não vejo nos documentos oficiais uma negação da graça. Tem na crendice popular? Tem. Tem que ser corrigido? Tem. Como que funciona isso? De forma pedagógica. É ensinamento, gente. Escreve a confissão de fé e lê ela nos cultos online uma vez por mês. Lê ela nos cultos de cada igreja uma vez por mês e vai ensinando a igreja. Quando você vai ver, a igreja já está dentro do parâmetro correto. É uma questão pedagógica. Então eu não vejo uma questão de heresia aqui, de perdição, uma negação explícita das verdades da fé cristã. Eu vejo aqui ignorância. Eu vejo aqui problemas de ignorância teológica e que precisa ser corrigido. As pessoas falam muita besteira na internet. Eles confundem ignorância teológica, falta de conhecimento teológico bíblico com heresia de perdição. Porque para eles tudo é heresia, porque é muito mais fácil encaixar você numa heresia e aí você consegue a partir daí bater nesse espantalho. Você vai batendo no espantalho, vai batendo no espantalho, mas é apenas um espantalho. Vocês me perdoam a minha voz, minha esposa tá cuidando de mim, mas, gente, o bronquite atacou desde lá do debate, né? O bronquite atacou, gente, e eu tô com uma dificuldade para respirar. Vocês não sabem a luta que eu estou para respirar. Mas Deus vai dar graça com a oração de vocês. Reinterpretação da expiação. Rejeita o sacrifício vicário de Cristo. Negação da eficácia do sangue de Cristo para perdão dos pecados. Substituição do conceito de expiação, por exemplo moral ou despertamento de consciência. Não vejo isso nos documentos oficiais aplicando esse tipo de teologia, negando a expiação vicária. Não vejo. Vejo no tópico confessando a morte de Cristo na cruz. Essa subtração de elementos essenciais compromete gravemente o evangelho cristão. A Bíblia adverte em 1 João 4, do 1 ao 3, que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, destacando a importância de manter intacta a doutrina sobre a pessoa de Cristo. A igreja histórica sempre defendeu essas verdades fundamentais, como evidenciado nos credos ecumênicos, niceno,
apostólico, calcedônio, que servem como baluarte contra distorções doutrinárias por subtração. Então, o nosso referencial para rejeitar esse mal da subtração, credo niceno, credo apostólico, credo de Calcedônia. Isso que é importante para a gente trabalhar. Nós temos ferramentas para lutar contra essas heresias. Pois bem, vamos lá. 3. Multiplicação. As seitas multiplicam requisitos para a salvação, acrescentando obras humanas à graça divina, distorcendo assim a essência do evangelho cristão através de exigências não bíblicas. Nós temos a graça de Deus, base bíblica da salvação. A Escritura ensina que somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé. As obras religiosas, rituais, regras, méritos humanos como obrigações para alcançar favor divino. 2 pontos. Você tem a graça, aí agora tem as obrigações para alcançar o favor da graça. É a graça mais alguma coisa, isso é um perigo. Aí tem os jejuns obrigatórios, penitências físicas, contribuições financeiras específicas como requisito salvífico. Olha, ajuda aqui para você tiver o seu lugarzinho no céu. Observância rigorosa de dias sagrados ou festas especiais. Vestimentas ou aparências físicas como sinal de santidade. Conhecimento especial. Muitos grupos afirmam possuir revelações adicionais ou conhecimentos secretos necessários para a salvação completa. Tem muitos grupos que fazem isso. Tem um conhecimento, uma revelação adicional além da graça, que pode te levar a uma vida melhor. Você vê isso na congregação? Ah, mas tem profecia, tem profetada, Kleber. Tem as pessoas que têm que se salvar pela obra. Essa crendice popular tem. E ela tem que ser rechaçada. Ela tem que ser corrigida. Com muito conhecimento bíblico teológico. Adesão organizacional. Frequentemente alegam que somente membros de sua organização específica serão salvos. Isso tinha na congregação. Porque ela dizia que esse é o único caminho para a salvação. Ela era a graça. Isso era falado, tinha tópicos e tudo mais. Hoje, nos novos tópicos e tudo mais, já foi rejeitada essa ideia e disseram para as pessoas pararem de chamar as outras igrejas de seita e achar que só nós somos a graça. Já está bem claro e objetivo que a congregação mudou essa ideia que a graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu dom de salvação. E essa graça, ela alcança todo aquele que crê. Então você pode encontrar gente que alcançou a graça na Assembleia, na Presbiteriana, na Batista, não importa a igreja. Então esse erro aqui já foi corrigido. Essa prática contradiz diretamente Efésios 2, 8, 9, que ensina que a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Outros textos bíblicos reforçam esses princípios fundamentais. Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 11,6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, se é pela graça, não é pelas obras que você é salvo. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for obras, já não é graça. Tito 3,5: ele nos salvou, não por causa de obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia. Por que Deus nos salvou? Pela sua infinita misericórdia. A multiplicação de requisitos para a salvação não apenas distorce o evangelho, mas também gera ansiedade espiritual nos seguidores que nunca têm certeza se fizeram o suficiente para garantir sua salvação, criando um ciclo de dependência de liderança religiosa e afastamento da suficiência de Cristo. Característica 4, a divisão. Beber mais aguinha aqui. Professor Kleber, seu vídeo está muito longo.
Irmãos, é teologia. Não dá, não tem tempo para fazer vídeo resumido. Não é internet, não é Instagram. Aqui é aula, aqui é teologia. Aguenta. Eu já dei aula de 3 horas de aula direto. Eu tô com bronquite, tô aguentando. Então aguenta aí um pouco, vem comigo na visão. Vamos nessa aula aqui. Não perde o foco. Bebe água, joga água no rosto, divide o vídeo em 2 vezes, assiste metade do vídeo, depois mais metade, mas assiste o vídeo inteiro, tá bom? Divisão. A divisão é uma das características mais prejudiciais dos novos movimentos religiosos. Eles frequentemente criam barreiras entre seus membros e o resto do mundo, incluindo outros cristãos. Temos o exclusivismo salvífico. Afirma ser o único grupo verdadeiro de Deus na Terra. Ensinam que a salvação está disponível apenas para seus membros, contradizendo João 3,16, que afirma que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Interpretam textos bíblicos de forma isolada para justificar sua posição exclusivista. Olha que interessante, isso tinha no nosso meio. Isso tinha dentro da congregação cristã no Brasil. Ela era a graça, ela era a única igreja que ia salvar desde 1910, todos os demais iam se perder. Tinha esse equívoco. Mas por que tinha isso, professor? Porque é uma igreja que nunca teve acesso à teologia. Rejeitou a teologia desde o princípio. O que vai acontecer, gente? Não vai ter um referencial teológico para seguir. E aí vai ter um monte de crendice popular, ideias de gente que nunca olhou o texto de forma séria, e aí cria doutrinas vindas de ninguém sabe de onde veio. Então tem que tomar muito cuidado. Então eu tento ser honesto ao ponto de reconhecer isso. Só que muita gente não reconhece. Já vai direto falando, não, mas a congregação sempre falou que era graça. Exatamente. E era um erro. Só que esse erro foi corrigido. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. O Espírito Santo corrigiu isso. Agiu isso no nosso meio. E nós temos tópicos hoje dizendo, não, a congregação não é a graça. As outras igrejas, pela sua infinita misericórdia, alcançaram a graça. Não é algo exclusivo da congregação. Já foi ensinado, já foi pregado, já tá mais patente. Ah, mas nas igrejas ainda tem a crendice popular, mas essa mudança, gente, é paulatinamente. Ela é progressivamente. Você tem que ter uma certa paciência. Você exige muita rapidez. Mas já tem o documento. Se tem um documento, foi corrigido. Separação comunitária. Isolam membros de contato com outros cristãos. Desencorajam ou proíbem relacionamentos próximos com pessoas de fora do grupo, inclusive familiares. Usam termos como mundo, apóstatas ou infiéis para reforçar essa separação, contrariando o chamado de Jesus para sermos sal e luz. Isso tinha também no nosso meio, mas hoje, graças a Deus, muitos irmãos frequentam outras denominações, visitam outras igrejas, namoram com outras pessoas de outras denominações. Eu conheço amigo meu que é da congregação, casou com uma irmãzinha de outra igreja. Tem uma irmãzinha, amiga minha, que casou com outro irmãozinho de outra igreja. Então eu não vejo o problema. Uma amiga minha antiga casou com um presbítero da Assembleia de Deus e hoje ela é feliz. Então eu não vejo isso tão claro hoje como tinha antigamente. Isso tinha na congregação. Aos poucos essa cultura mudou. Dependência institucional. Criam subordinação total à estrutura e liderança religiosa. Ensinam que a relação com Deus é mediada pela organização, não diretamente por Cristo. Afirmam que deixar o grupo significa abandonar a Deus, gerando medo e dependência emocional. As decisões pessoais importantes precisam de aprovação de liderança, incluindo escolhas profissionais e relacionamentos. Isso aqui é inegável que tinha no nosso meio também, mas hoje essa cultura, graças a Deus, mudou. O primeiro sinal que essa cultura mudou são o grande êxodo que está tendo no nosso meio de pessoas que escrevem cartas, renunciam ao seu ministério, renunciam os seus cargos ou a sua membresia e vão para outras denominações. E vão, irmão. E vão embora. Eles não têm mais essa dependência emocional da instituição.
Hoje as pessoas tomam decisões mais livremente, não tem essa dependência. Eu vi uma pessoa falando no YouTube, escreveu no meu comentário, no meu vídeo, falou assim: o Ministério tinha que caçar o Kleber. O Ministério precisa tirar a liberdade do Kleber. Você chamar ele pra conversar. Não é assim, irmão. Se eu tô dentro da doutrina, dentro do evangelho, ele vai me chamar pra quê? Vai me chamar porque eu sou um professor? Vai me chamar porque eu sou um teólogo? Vai me chamar porque eu tenho mestrado em ciência da religião? O que ele vai me acusar? É pecado ser mestre? É pecado ter conhecimento teológico? Que acusação que vai fazer, irmão? Tem um bom testemunho, casado, tem um filho. Ele vai falar o quê de mim? Então eles não vão me caçar, não vão me perseguir. Sabe por quê? Porque eu amo o ministério, eu quero ajudar eles. Eu tô aqui fazendo essa aula aqui para ajudar eles. E tomara a Deus que essa aula chegue até eles. Tá bom? Então eu não tenho nada contra o ministério, não. Uma coisa muito bem clara. O ministério da instituição a qual eu pertenço, não tenho nada contra eles. Eu amo eles em Cristo Jesus e quero que eles venham melhorar cada dia mais. Ok? Tem um controle doutrinário. Proíbem questionar os ensinos oficiais do grupo. Desestimula o estudo independente da Bíblia, sem materiais oficiais e interpretações aprovadas. Catalogam dúvidas sinceras como falta de fé ou influência demoníaca. Frequentemente revisam seus histórico, apagando predições, falhas e mudanças doutrinárias para manter uma aparência de infabilidade. Isso aqui também vemos no nosso meio, precisa ser corrigido. Controle doutrinário. Mas hoje, graças a Deus, tem um tópico dizendo para a igreja ler a Bíblia, incentivar. Foi lida uma carta, eu acho que essa carta já chegou na minha mão, incentivando o ministério a não proibir as pessoas de estudarem a Bíblia, de parar de perseguir as pessoas de ler a Bíblia. Foi lido isso para o ministério no Brás, já está na internet, todos já sabem. Então, está tendo uma melhora, né? Mas tinha isso aqui no nosso meio, proibir o ensino oficial do grupo, desestimulando o estudo independente da Bíblia. Tá? Isso existe. Hoje, graças a Deus, isso parou. Mas já está melhorando, porque falou, não, tem que ter estudo bíblico, as pessoas têm que examinar a Bíblia. Estudar e examinar a Bíblia é a mesma coisa. O Braz já chegou nesse concepção, né? O irmão Bianco falou lá. Então é isso, irmão. As coisas estão melhorando, as coisas tendem a melhorar. E se estão tendo melhoras, é uma ação do Espírito Santo. Porque só ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas características de divisão contradiz diretamente a oração de Jesus em João 17, 20 e 23, onde ele pede que todos sejam um e que sejam perfeitos em unidade, como testemunho ao mundo. As barreiras artificiais criadas pelos grupos sectários não apenas distorcem o evangelho, mas também prejudicam o corpo de Cristo e o seu testemunho coletivo. Olha, gente, que todos sejam um. Quando a igreja de Cristo for unida, até no nosso meio, a congregação no Brasil, como um todo, o ministério, a irmandade, for unida, parar de xingar uns aos outros, de blasfemar, de falar palavrão, de xingar as pessoas, fazer chacota, fazer meme, e ser unidas e ajudar uns aos outros no poder do evangelho, eu digo para vocês, aí a igreja melhora de vez. Aí a igreja começa a andar de vez, aí os passos não serão mais de formiguinha. Isso é o trabalho de todos. Todos têm que se dar as mãos e numa unidade só, na unidade do Espírito, no vínculo da caridade, nós procurarmos melhorar nas questões que eu estou mensurando aqui, que eu estou pensando aqui junto com vocês. Então, o conceito de divisão tem que ser extirpado no nosso meio. Acho que o que mais a gente cai aqui é esse conceito. Mas, graças a Deus, em cada item, nós temos um vislumbre, uma melhora. Isso que é importante para a gente pensar. Base bíblica para o discernimento. Gálatas. Advertência contra outro evangelho que distorce a verdade sobre Cristo. Paulo declara que, mesmo se um anjo do céu anunciar um evangelho diferente, deve ser considerado anátema, maldito.
Se vir um outro anjo pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, rejeita porque é um maldito. Segundo Pedro 2:1 diz, alerta sobre falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras. Pedro adverte que esses negarão o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Haverão falsos mestres. Tem gente que, quando vê esse texto aqui, fala, tá vendo? O Kleber é mestre, é um falso mestre. Não, o mestre que ele está fazendo aqui é mestre da Bíblia, mestre da Sagrada Escritura. Vão dizer, serão líderes religiosos. Eu não sou um líder religioso. Eu sou um irmão de banco. Sou um mané da esquina. Quem é o Kleber na fila do pão? Mas vai vir líderes religiosos que vão negar o soberano, vão negar Jesus, o soberano. Vão negar sua divindade. E aí Pedro está fazendo essa advertência. Judas 3:4, exortação a batalhar pela fé, que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Judas adverte sobre pessoas ímpias que transformam a graça de Deus em libertinagem e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Transformando a graça de Deus em libertinagem. Irmão, ter graça ou ser agraciado não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Ser agraciado não é uma libertinagem. Você não pode fazer um monte de coisa errada e achar, eu estou na graça, posso pecar à vontade. Isso é antibíblico, isso é demoníaco. A Bíblia não afirma isso. A palavra de Deus não fala disso. Porque a partir do momento que você é alcançado pela graça de Deus, você tem uma nova vida em Cristo. E a nova vida em Cristo exige de você uma vida santa. Tá bom? 1 João 4:1-3 diz, instrução para testar os espíritos, para ver se procedem de Deus. João estabelece que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, enquanto aqueles que não o confessam não são de Deus. Por quê? Porque ele está combatendo os gnósticos, que diziam que Jesus veio como fantasma. Mas ele fala que nós confessamos que Jesus veio em carne. Deus assumiu nossa humanidade, Deus assumiu, ele se encarnou. Ele assumiu nossa carne. Ele armou sua tenda entre os homens. Quem não confessa isso, nega, não tem o filho, não tem o pai, não tem Deus. Eles não são de Deus, quem nega isso. Mateus 7:15, versículo 20 diz, Jesus ensina a reconhecer falsos profetas pelos seus frutos. Ele usa a metáfora da árvore boa, produzindo bons frutos, e a árvore má produzindo frutos ruins, estabelecendo um critério prático para discernimento. Olha isso aí, gente. Olha que interessante, importante para a gente pensar. Como que eu identifico um falso profeta? Pelo fruto. Qual o fruto que ele tem? O decanta, o mocinho aí do decanta, o que fala inglês aí, tudo doido, ele é profeta. Qual o fruto dele? Rasgar um exame de uma moça que está com câncer falando que Deus curou ela. Curou? Não curou. Então é falso profeta. É falso profeta. Pelo fruto você conhece. Árvore boa dá fruto bom. Árvore má dá fruto mau. Não tem como uma árvore má dar um fruto bom. Esses textos mostram que o discernimento não é opcional para o cristão. Não é opcional para você. Você tem que ter discernimento. Você não pode ir o oba-oba do povão. Ah, é uma seita. Tá, então é uma seita mesmo. Então, vamos dar todas as mãos e vamos falar que é uma seita. Você tem que ter discernimento. Será que é uma seita? Discerne. Ou o outro contrário é verdadeiro. Um monte de gente dizendo que não é. E você vai no oba-oba. Pode acontecer, mas você tem que ter discernimento. Então tenta discernir toda essa argumentação na análise dessa aula, né? Mas um mandamento bíblico é essencial para manter a pureza da fé e proteger o rebanho de Deus de influências destrutivas. Por que esses novos movimentos religiosos são atrativos? Tem um senso de pertencimento, oferece à comunidade forte, identidade clara e ao convertido. Tem resposta simples, fornece explicações diretas para questões complexas. Isso tem muito no nosso meio, você tem que evitar. Tem coisa, irmão, na teologia que é complexo.
Não dá para dar uma resposta simples. Conhecimento exclusivo. Promete revelações especiais não disponíveis aos outros. E aí eu acho que não tem no nosso meio, mas alguns tentam promover isso. Mas, gente, o conhecimento bíblico está acessível a todos, não é só um grupo exclusivo. Segurança espiritual. Garante salvação mediante a adesão ao sistema religioso. A salvação não é porque você pertence à placa da congregação, ou à presbiteriana, ou à batista. A salvação é mediante a graça. Não é por causa da placa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões atrativas. Como desenvolver o discernimento? Conhecimento bíblico sólido. Estude. Qual é o conselho que eu vou te dar hoje, agora, aqui, agora? Estude as escrituras regularmente e com profundidade. Como os bereanos, examina tudo à luz da palavra. Atos 17:11. Examina tudo à luz da palavra. Tudo. Faz igual os bereanos. Tudo que era pregar para os bereanos examinavam tudo ali, ó, à luz da palavra. Compreensão histórica. Familiarize-se com as doutrinas históricas da igreja. Eu já estou fazendo isso aqui no meu canal. Assiste aí os meus vídeos, os credos. Eu vou fazer a questão também sobre discipulado. Eu vou continuar, tá bom? Calma, que eu vou continuar. É porque eu fiquei muito doente, mas eu vou continuar em nome de Jesus. Então, conheça os credos e confissões fundamentais do cristianismo. Conheça os credos niceno, o credo constantinopolitano, conheça o credo de Calcedônia, de Éfeso, e assim por diante. Conheça as grandes confissões de fé, a confissão de fé de Westminster, confissão de fé belga e a confissão de fé batista de 1689, e vai conhecendo a confissão de fé evéltica, ou difícil de falar esse nome por causa do aparelho. Então tem todo esse tipo de confissão de fé. Reconheça elas, se familiarize com eles. Porque o que você perceber, que você vai encontrar numa confissão, você vai encontrar na outra. Com outras palavras, mas vai encontrar no geral. É difícil que você vai encontrar algo diferente. Abordagem equilibrada. Combine firmeza doutrinária com amor e respeito pelas pessoas. Esteja pronto para responder, mas com mansidão. 1 Pedro 3,15. Você tem que responder com mansidão. E aqui nós terminamos a aula de hoje. Vou aumentar aqui a minha tela. Opa! Aumentando aqui a minha tela. Dizendo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi longo. Divide ele em 2. Tá? Divide ele em 2. Eu acredito, sinceramente, eu acredito que vocês vão gostar. E curte, compartilhe, se inscreva no canal, seja membro, ajude o canal a crescer. E hoje aqui nesse vídeo foi uma aula para mostrar para vocês teologicamente que eu não vejo a congregação como uma seita. Se for comparar com todos os outros movimentos, eu não vejo. Amanhã eu vou fazer um outro vídeo sobre a etimologia da palavra seita e tudo mais. Vou fazer uma coisa mais melhorzinha aqui para nós. E continuando afirmando, tanto na área da ciência da religião e agora hoje, como na área teológica, eu não vejo. Como muitos outros teólogos, como outros filósofos não vê, eu não vejo. O próprio pastor César Cavalcante não vê a congregação como uma seita. Ele enxerga ela também como um movimento contraditório. Eu enxergo ela como um movimento contraditório. Tem muita coisa que precisa ser corrigida. E como que deve ser corrigido, professor? Para começar, gente. Para começar, uma grande confissão de fé. Por quê? Porque a confissão de fé vai dar um caminho, um direcionamento para a igreja. E como que eu faço com essa confissão de fé? Ela tem que ser lida, depois que terminou, tem que ser lida no culto online, e vai ser lida no culto online uma vez por mês. Ou 2 vezes, porque vai ser uma confissão de fé grande, né? 2 vezes por mês, acho que já tá bom. E todas as igrejas, o pregador também tem que ler 2 vezes por mês. Divide ela em 2 vezes e leia e explica para a igreja. Por que fazer isso? Por que fazer isso sempre, Kleber? Porque é pedagogia. É pedagógico. Entendeu? Porque Aristóteles dizia que é por repetição que se aprende. Você vai repetindo, quando você vai ver, você já está fazendo.
Você pedala um pouco, a bicicleta cai. Pedala mais um pouco, cai da bicicleta. Pedala mais um pouco, vai caindo. Acabou que pedala. Quando vai ver, você já tá pedalando. Quando você vai ver, você já tá andando bicicleta. Por quê? Você aprendeu por repetição. E tudo na vida é assim. Aristóteles não estava errado. Então, eu espero realmente, sinceramente, que você respeite o meu posicionamento. Eu vou fazer mais um vídeo amanhã, mas eu não vejo a congregação como aceito, mas eu vejo como um movimento contraditório. Mas uma confissão de fé é um começo, é um início. E aí tendo estudo bíblico, quem sabe lá no futuro, uma escola dominical, quem sabe já está tendo uma escolinha para as crianças. Então assim, tá melhorando. Os tópicos estão vindo corrigindo alguns erros. Tem muitos irmãos de ministério estudando a Bíblia, tem muitos irmãos de ministério pregando o evangelho nos púlpitos. Mas ninguém fala, né? Ninguém fala. Mas tá tendo, né? Tá tendo. E eu espero, de alguma forma, tentar ajudar. O meu parecer é técnico, dentro da ciência da religião e da teologia. Mas, como dizia Fernando Pessoa, eu falei lá no César Cavalcante, eu sou técnico dentro da técnica. Fernando Pessoa é um poeta. Ele vai dizer, eu sou técnico dentro da técnica. Fora da técnica, eu sou louco, com todo direito de ser. Brincadeiras à parte, é isso, irmão. Eu tento pensar a partir daquilo que eu estudei. Se você não discorda, eu respeito. Tá? Inclusive, muitas coisas que eu falei aqui, você vai encontrar aqui, ó. Vou fazer uma propaganda do curso de apologética em defesa da fé do pastor César Cavalcante. Eu tenho ele. Faça esse curso. Você vai aprender mais sobre as seitas, sobre as heresias, sobre as religiões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então eu não vejo, eu sei que muita gente me xinga. Você tem o direito de discordar de mim, mas é mera opinião. Eu te respeito sua opinião. Mas o meu parecer é isso. Eu estudei, eu dou esse parecer. Não é porque eu sou da CCB, eu tô lá na placa, eu dou esse parecer. Você pode discordar, eu vou respeitar, mas é sua mera opinião. Ah, mas a sua também, Kleber, é opinião. Não, a minha é endoxa. É uma opinião avalizada. É uma opinião tentando se aproximar mais da Letéia. Não é só um achismo. Não é, eu acho que é, eu penso que é. Não, é fundamentado na Sagrada Escritura, é fundamentado na sociologia, na filosofia, na ciência da religião, na teologia, tem fundamentos. Tem uma linha de pensamento, tem uma razão de ser. Eu não vou achando as coisas. Eu tento me aproximar do mais que é verdadeiro. Reconhecendo realmente que ela é um movimento contraditório, mas ela está com a tendência a melhorar. E vamos tentar fazer isso acontecer em nome de Jesus. E aí Deus vai ser glorificado. Quanto mais ela melhorar, mais ela parecer como uma igreja cristã, genuinamente, ela vai brilhar e também como as outras igrejas ser luz do mundo e sal da terra. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Eu te espero na próxima. Todos fiquem com Deus e até mais. Amém.